realidade em que vivem verdade revelada. O despertar para uma realidade consciente. Em um mundo onde tudo parece perfeito, ele nunca questionou, porque, como nós, ele não sabia que a realidade que vive era cuidadosamente montada. Uma tela de ilusão. O show de Truman. Mas será que estamos vivendo o nosso próprio show? A vida de Truman era controlada, limitada por fronteiras invisíveis. Mas e nós? Somos verdadeiramente livres? Ou vivemos em um mundo de certezas forjadas, em que nossa liberdade está confinada pelas regras que nos impõem? A realidade em que vivemos está moldada por narrativas que muitas vezes não controlamos, impelidos por um fluxo contínuo de informações que nos são impostas a cada instante, como Truman Burbank, o protagonista do filme O Show de Truman. Muitos de nós crescemos dentro de uma bolha cuidadosamente elaborada, onde o que percebemos como verdade é, na realidade, uma construção, uma fabricação que serve a interesses maiores. Em Truman, vemos um homem que viveu toda a sua vida dentro de um espetáculo encenado, sendo observado por milhões de espectadores, sem nem sequer saber. Cada passo, cada gesto, cada escolha parecia sua, mas estava longe de ser autêntico. Este não é apenas o enredo de um filme. Este é o reflexo de uma realidade que muitos de nós enfrentamos todos os dias, sem sequer perceber. O controle das massas por meio da mídia, que se coloca como tutora da verdade, dita as normas, cria os padrões e, como no caso de Truman, condiciona a forma como vemos o mundo. Mas, assim como Truman, chega um momento em que a realidade começa a desmoronar. A falha nas aparências, os sinais de que algo está errado, começam a se tornar evidentes. Mas, se os olhos não forem abertos, se a consciência não for despertada, a mentira continuará a ser vivida como se fosse a única verdade. Este é o momento do despertar. Como sociedade, como indivíduos, temos sido guiados por uma falsa sensação de segurança, manipulados por um sistema que coloca a mídia como a principal fonte de verdade. As notícias, as imagens, os discursos que consumimos todos os dias nos moldam, nos controlam e nos aprisionam. A mídia não só molda a forma como vemos o mundo, mas como nos vemos dentro dele. Sua capacidade de nos tornar espectadores passivos, imersos em realidades distorcidas, nos impede de enxergar o que realmente importa: nossa identidade, nosso propósito e a verdadeira liberdade. O Show de Truman nos apresenta uma reflexão crucial. Até quando vamos continuar vivendo em uma realidade que nos é imposta? A história de Truman é uma metáfora para todos nós, uma advertência de que, enquanto não despertarmos para as mentiras que nos cercam, continuaremos a ser prisioneiros de um sistema que visa controlar nossas mentes e nossas ações. Mas a verdade é uma força indomável. Quando começamos a questionar, quando ousamos olhar além da tela, vemos que a porta da prisão está aberta. E assim como Truman, temos a capacidade de sair. Neste texto, buscaremos explorar como a mídia se torna o tutelador das massas, criando uma realidade artificial que é consumida sem questionamento. Vamos refletir sobre os efeitos desse controle sobre nossas consciências. Como ele nos impede de ver o mundo de maneira autêntica e como podemos, finalmente, romper com essas correntes, despertar para a verdade e conscientizar
aqueles que ainda estão perdidos, vivendo em uma realidade encenada. Mas um dia, Truman viu as falhas, as rachaduras na realidade montada para ele. Ele não sabia, mas sua alma clamava por mais. Uma faísca de verdade. O mundo que ele conhecia já não fazia sentido. E ele se perguntou: o que mais eu não sei? O despertar para a verdade. A bolha que criamos ao nosso redor. No enredo de O Show de Truman, vemos um homem vivendo em uma realidade falsa, onde tudo ao seu redor é cuidadosamente controlado. Truman não sabe, mas ele está preso dentro de uma bolha. Uma realidade fabricada para que ele não questione, para que ele não busque a verdade além daquilo que lhe é apresentado. Por anos, ele aceita sua vida como ela é, sem suspeitar de que está sendo manipulado por forças invisíveis. Porém, ao longo do filme, pequenas falhas começam a aparecer, que o fazem questionar o mundo ao seu redor. E nesse momento, Truman começa a despertar. Ele passa a perceber que a sua realidade não é a única possibilidade. E ele finalmente decide romper com a bolha que o aprisiona. Agora, se fizermos uma analogia com a nossa própria realidade, é fácil perceber que muitos de nós vivemos uma situação muito parecida. Estamos tão imersos nas verdades impostas pela sociedade, pelos meios de comunicação, pelas instituições e até pelas nossas próprias crenças limitantes, que nem percebemos que estamos, de certa forma, vivendo dentro de uma bolha. Como Truman, muitos aceitam a narrativa que lhes é oferecida sem questioná-la, sem investigar as falhas, sem buscar as respostas que estão além da superfície. A bolha que criamos ao nosso redor, menos composta de convenções sociais, padrões de comportamento, ideologias e até nossa visão limitada de mundo, menos nos impede de enxergar a verdade que está diante de nós. Essas verdades que nos são apresentadas pela mídia, pela educação, pela política, muitas vezes não são a verdade absoluta. São construções que atendem a interesses específicos, muitas vezes criadas para nos manter controlados, passivos, conformados, mas, assim como Truman, chega o momento em que as falhas começam a aparecer. Pequenos sinais começam a nos incomodar, pequenas rachaduras na superfície da realidade, talvez seja uma pergunta sem resposta, uma inconformidade com o que nos é dito, ou uma sensação crescente de que há algo mais que precisamos descobrir. O despertar, então, é como uma pequena luz que começa a brilhar no meio da escuridão. O momento em que decidimos questionar o que nos foi dado como verdade, o momento em que escolhemos olhar para além da bolha. A metáfora do filme se encaixa perfeitamente aqui, assim como Truman teve a coragem de romper com a sua bolha e descobrir a verdade sobre o mundo em que vivia. Nós também temos a capacidade de romper com as limitações impostas pela nossa visão estreita da realidade. O despertar começa quando decidimos não mais viver em um mundo fabricado, mas buscar a verdade, mesmo que ela nos desafie, mesmo que ela nos tire da zona de conforto, mas para isso precisamos estar dispostos a questionar, a ir além do que nos é dito, a romper com o que nos é confortável e ter a coragem de olhar para a verdade, não importa quão desconfortável ela possa ser. E assim como Truman, ao despertar para a realidade, somos convidados a dar um passo para fora da bolha, para buscar um propósito maior e mais verdadeiro.
O caminho do despertar não é fácil, mas é o único que nos leva à verdadeira liberdade e autêntica transformação. A bolha que criamos ao redor da nossa visão limitada de mundo pode ser quebrada, menos, e ao fazê-lo, teremos acesso a uma visão mais ampla e profunda da realidade, onde a verdade, a liberdade e o propósito nos aguardam. A grande revelação, o despertar para a verdade. Há um momento na vida em que as falhas na nossa realidade começam a aparecer pequenos sinais de que a narrativa que acreditávamos ser verdadeira está se desmoronando. Para Truman, esse momento chega quando ele começa a perceber as rachaduras na sua própria vida, nas pequenas falhas do mundo à sua volta. Os rostos das pessoas à sua volta, até então familiares e confortáveis, agora parecem distantes, como se fossem atores em um palco, e a verdade começa a se infiltrar, ainda que lentamente. As cortinas se abrem, e ele vê o que estava além daquilo que ele acreditava ser o único mundo possível. Mas a grande revelação, o momento de choque, não é fácil de enfrentar. Por mais que Truman tenha começado a sentir as primeiras faíscas da verdade, o medo do desconhecido é grande. O medo de enfrentar a realidade, de abandonar a zona de conforto em que ele viveu por tanto tempo, é mais intenso do que qualquer outra coisa. Por que romper com tudo o que é familiar? Por que desafiar o sistema que sempre lhe deu respostas prontas, ainda que falsas? E é aqui que acontece a verdadeira transformação. Truman, no auge da dor e da incredulidade, faz a escolha mais corajosa de sua vida. Ele decide sair da bolha. A revelação é profunda e avassaladora, menos o mundo que ele conhecia. O único mundo que ele já tinha experimentado era uma ilusão, uma encenação. O medo de adentrar o desconhecido foi superado pela sua sede de liberdade, pela sua necessidade de encontrar a verdade. O ato de sair da bolha, de atravessar as barreiras que o limitavam, foi um grito de coragem diante de um novo e vasto horizonte, onde ele poderia finalmente ser livre. Este é o ponto crucial da jornada de qualquer pessoa que decide despertar a transição do medo para a coragem. O medo do que está por vir, do que não conhecemos, daquilo que nos é estranho, mas ao mesmo tempo a urgência de buscar a verdade, de romper com as mentiras que nos mantêm aprisionados. Muitos de nós estamos, como Truman, vivendo em um mundo que foi moldado para nós. Um mundo onde somos guiados por narrativas e padrões que nos são impostos. Mas o despertar, o verdadeiro despertar, exige a coragem de olhar para fora dessa bolha e encarar a realidade. É um passo necessário, uma ação que exige fé e uma vontade inabalável de sair da zona de conforto, enquanto Truman deixa para trás a realidade fabricada. Muitos de nós ainda estamos em nossas rotinas automatizadas, presos em um ciclo de certezas ilusórias. A rotina diária, os compromissos, as obrigações, tudo parece seguir uma ordem natural, mas é uma ordem que nos impede de ver além, de questionar a verdadeira essência das coisas. Mas assim como Truman, todos nós temos uma escolha a fazer, continuar na segurança do conhecido, ou dar o salto para o desconhecido em busca de algo maior e mais verdadeiro. O ato de romper com a bolha é, acima de tudo, um ato de coragem. A coragem de questionar o que sempre
nos disseram. A coragem de enfrentar a incerteza, o medo do novo e a coragem de buscar a verdade, não importa o quanto ela nos desafie. Este é o momento de grande revelação. O momento em que deixamos para trás as limitações impostas e avançamos em direção à liberdade. Quando Truman dá o passo final, ao abrir a porta e sair da bolha, ele não sabe exatamente o que o espera, mas ele sabe que no final das contas, a verdade é mais poderosa do que qualquer medo. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, é a única coisa que realmente importa. O despertar, o verdadeiro despertar, exige coragem. E coragem é o que leva à liberdade. Cada um de nós tem um Truman dentro de si. Há momentos em que o mundo ao nosso redor começa a desmoronar. Pequenas falhas começam a aparecer. E a pergunta vem à tona: o que mais eu não sei? Este é o momento de decisão. O medo do desconhecido pode nos paralisar, mas a necessidade de encontrar a verdade é mais forte. Quando decidimos romper com a bolha que nos aprisiona, encontramos a verdadeira liberdade. A revelação de Truman é, na verdade, um reflexo do que todos nós devemos fazer: sair da bolha e buscar a verdade, por mais desafiadora que ela seja. O despertar de Truman foi o primeiro passo para a liberdade. Mas e você? Estamos vivendo a mesma mentira, aceitando o mundo que nos é imposto. O que precisamos fazer para acordar, para nos unir e romper as fronteiras da ilusão? O despertar não é apenas um momento, é um chamado a sair da bolha, a perceber que existe um propósito maior para a nossa vida. O que você vai fazer com essa verdade? O despertar coletivo. A transformação começa em cada um de nós. O despertar não é um evento isolado. Ele é uma jornada que começa dentro de cada indivíduo, mas que se reflete e se multiplica quando nos unimos em um propósito comum, como um lampejo de luz que se espalha nas sombras. O despertar para a verdade é uma chama que, quando acesa, tem o poder de iluminar não apenas a própria vida, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Porém, para que isso aconteça, é preciso que cada um de nós dê o primeiro passo, o passo que nos permite sair da zona de conforto e romper com as mentiras que nos aprisionam. Em um mundo onde as narrativas são manipuladas, onde as verdades são constantemente distorcidas, o despertar torna-se uma necessidade urgente. Não podemos mais viver à mercê das ilusões que nos são impostas por sistemas, instituições e interesses que não têm a nossa liberdade como prioridade. A transformação começa quando decidimos, individualmente, questionar a realidade que nos é apresentada. Mas o poder dessa transformação não reside apenas no indivíduo. Quando um homem desperta, ele tem a capacidade de inspirar outros a fazerem o mesmo. E é nesse movimento coletivo, nesse despertar que se espalha como uma onda, que a verdadeira mudança começa. Cada pessoa que acorda para a verdade se torna uma chama acesa em um mar de conformismo. E quando nos unimos, quando reconhecemos que somos mais fortes juntos, essa chama se multiplica, alcançando aqueles que ainda estão aprisionados pela ilusão. A transformação não acontece apenas dentro de um indivíduo. Ela acontece quando essa pessoa compartilha sua jornada, quando ela se conecta com outros que também estão despertando e, juntos, criam um movimento imbatível de conscientização. O projeto
que você está diante de hoje é uma chave para esse despertar coletivo. Ele não é apenas uma proposta, é um convite para ação. É uma oportunidade de deixar para trás as mentiras que nos mantêm aprisionados e de juntos começar a construir uma realidade mais verdadeira, mais consciente, mais livre. O despertar de cada um de nós é apenas o começo. A verdadeira transformação começa quando nos unimos, quando agimos em conjunto, quando compartilhamos nossa visão, nossa verdade e nossa coragem. O momento de agir é agora. Não podemos mais adiar a mudança, não podemos mais esperar que algo externo aconteça para nos mover. A verdade já está diante de nós e é hora de despertá-la. Não deixe que a mentira continue a controlar sua vida. Não deixe que as correntes invisíveis da manipulação te aprisionem mais. O que você vai fazer com sua liberdade? É hora de despertar e conscientizar. Juntos, podemos criar um mundo mais justo, mais verdadeiro, mais livre. O despertar começa em você, mas só será completo quando todos nós estivermos juntos, agindo com coragem e propósito. O que você vai fazer para despertar e transformar a realidade ao seu redor? Quando Truman encontrou a porta de saída, ele não sabia o que o esperava, mas ele sabia que a verdade era a única coisa que importava. Agora é a sua vez. O mundo precisa do seu despertar. O futuro depende de cada um de nós. Vamos despertar juntos a verdade e o propósito. O nascer de um novo mundo. O sol nasce sobre a linha do horizonte, iluminando a escuridão que antes parecia eterna. O amanhecer simboliza não apenas a chegada de um novo dia, mas também o surgimento de uma nova realidade, a promessa de um futuro possível, onde a verdade se ergue vitoriosa sobre as sombras da ilusão. No momento em que Truman cruzou a porta da sua prisão, ele não sabia exatamente o que o esperava do outro lado. O mundo desconhecido estava diante dele, vasto e incerto. Mas no fundo de sua alma, ele sabia uma coisa. A verdade era a única coisa que realmente importava. E foi por ela que ele se arriscou, que ele deu o passo decisivo para se libertar. Agora, é a sua vez. A história de Truman não é apenas a história de um homem, é a história de todos nós. Estamos diante da mesma porta, a porta que nos leva para além das mentiras que nos aprisionam, a porta que nos abre para um futuro onde a liberdade, a autenticidade e o propósito são os pilares da nossa realidade. O mundo está clamando por despertar. O futuro da humanidade depende do que decidirmos fazer neste exato momento. Cada um de nós carrega o poder de transformar não apenas sua própria vida, mas também de inspirar outros a fazerem o mesmo. O despertar começa em cada um de nós, mas a verdadeira mudança só acontecerá quando nos unirmos, quando compartilharmos a verdade e nos unirmos em propósito. Hoje, somos chamados a fazer o que Truman fez: sair da bolha, deixar para trás a segurança das mentiras, a zona de conforto da ignorância e caminhar em direção à verdade, com coragem, com fé e com a certeza de que, ao fazer isso, estaremos ajudando a criar um mundo mais justo, mais autêntico e mais verdadeiro. O futuro depende de cada um de nós. O momento de despertar é agora. O mundo precisa de você. Precisa da sua verdade, da sua luz. Vamos juntos cruzar essa porta, vamos juntos criar um novo começo, onde a verdade será a nossa guia e o propósito
será a nossa força. Compartilhe esta mensagem. Junte-se ao movimento de despertar. Não deixe que a escuridão continue a governar. A mudança começa agora e começa com você. É hora de despertar. O futuro é nosso e ele começa com a nossa coragem de viver a verdade. Participe do curso. Seja, portanto, um dos motores do movimento. Despertar os que dormem para conscientizar os perdidos. Este curso não é apenas uma oportunidade de aprendizado, é um chamado para aqueles que estão prontos para ir além, para romper com as mentiras que nos aprisionam e se tornar agentes ativos da transformação. Ao se inscrever, você não estará apenas se capacitando, mas também contribuindo diretamente para a conscientização de outros, ajudando a despertar aqueles que estão perdidos e mostrando o caminho para uma vida mais verdadeira e significativa. O mundo precisa de pessoas como você, que se recusam a aceitar a ilusão e que têm coragem de trazer a luz da verdade para aqueles que ainda vivem na escuridão. Agora é a hora de agir. O despertar começa com você.